Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do módulo 4, Interpretações dos Sonhos, que é o volume 4, né? E hoje nós iremos tratar, na página 45, pessoal, a relação dos sonhos com a vida de vigília. O julgamento simplista de vigília feito por alguém que tem acabado de acordar presume que seus sonhos, mesmo que não tenha eles próprios vindo de outro mundo, ao menos o havia transportado para outro mundo. O velho fisiólogo Burdar, 1838, a quem devemos um relato cuidadoso e sagaz dos fenômenos dos sonhos, expressou essa convicção num trecho muito citado. Nos sonhos, a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e mágoas jamais se repete. Pelo contrário, os sonhos têm como objetivo verdadeiro libertar-nos dela, mesmo quando toda a nossa mente está repleta de algo, quando estamos dilacerados por alguma tristeza profunda, ou quando todo o nosso poder intelectual se acha absorvido por algum problema. O sonho nada mais faz do que entrar em sintonia com o nosso estado de espírito e representar a realidade em símbolos. Sim, fica uma dica aqui para você, meu caro estudante, eh, da clínica freudiana através das suas obras. Sim, vamos deixar aqui uma coisa em aberto, não existe várias psicanálises, existe várias outras modalidades de abordagens dentro da psicanálise. E hoje, você que está assistindo essa aula, nós estamos vendo a base da psicanálise, que é a clínica freudiana, através das suas obras, né? Aliás, todo esse compêndio de 24 volumes é uma clínica com, com conhecimento teórico, técnico, né? E, claro, é uma obra vasta, né? De conteúdo denso e que requer realmente uma demanda, né? Para ler. Bom, o Freud aqui está dizendo, né, que o que acontece quando estamos muitas vezes tristes, chateados, preocupados com alguma coisa, esses não aparecem nos sonhos, e se aparece, aparece com uma outra roupagem. Então, fica a dica aqui para você que está assistindo essa aula, se puder adquirir uma obra sobre simbologia, né? Símbolos, fica essa dica aí, tá bom? Ou arquétipos, alguma coisa ligada sobre arquétipos, fica essa dica para você que está aqui se aprofundando, né, na clínica dos sonhos, né? Então, eh, quanto mais entendermos de arquétipos e símbolos, né, símbolos universais, símbolos presentes, né, dá a você, aspirante ou analista, né, que está aí nesse percurso, entender um pouco mais, né, o seu paciente, ou até mesmo o seu próprio sonho, né, até mesmo o seu próprio sonho. É interessante isso, né, gente. Então fica essa dica para vocês, tá bom, gente? Eh, Adquirir qualquer obra literária. André, tem uma sugestão, fique à vontade, fiquem todos à vontade e escolha o livro que possa ter um início de leitura e pesquisa para compreensão do que sejam os símbolos, tá bom? E alguma coisa ligada aos arquétipos vai dar um norte para vocês muito grande. Fichte, 1864, no mesmo sentido, falava efetivamente em sonhos complementares e os descreve como um dos benefícios secretos da natureza autocurativa do espírito. Strapel, 1877, escreve um sentido semelhante em seu estudo sobre a natureza e origem dos sonhos. Uma obra completamente é, e merecidamente tida em alta estima. O homem que sonha fica afastado do mundo da consciência de vigília. Nós, sonhos,
Nossa recordação de conteúdo ordenado, de consciência de vigília e seu comportamento normal vale tanto como se estivesse inteiramente perdido. E, de novo, escreve que a mente isolada dos sonhos, quase sem memória, de conteúdo e assuntos comuns à vida de vigília. A grande maioria dos autores, contudo, assume um ponto de vista contrário quanto à relação entre os sonhos e a vida de vigília. Assim, diz Hafner, 1887. Em primeiro lugar, os sonhos dão prosseguimento à vida de vigília. Nossos sonhos se associam regularmente às representações que estiveram em nossa consciência pouco antes. A observação apurada quase sempre encontra o fio que liga o sonho de experiência da véspera. Olha, o que que o Freud está querendo dizer aqui, gente? O que que ele está falando dessa questão do sonho de vigília e o sonho fala algo da véspera, né? Do que vai acontecer. Nós não podemos confundir eh, um sonho, né? Um estado de vigília com um sonho controlado, que na verdade é o sonho lúcido, né? O sujeito e o sonho desperto, a pessoa sabe que está sonhando e a questão também de um sonho dentro. A questão do sonho de vigília é que o sujeito, ao mesmo tempo que ele está dormindo, ele também está acordado. É aquele momento em que a pessoa volta e daqui a pouco ele volta para o mesmo sonho, na segunda parte ou na terceira parte, ele volta para esse mesmo movimento. Então, eu vejo que há colegas que confundem muito a questão do sonho dentro de um sonho, o sonho controlado. O sonho controlado é quando a pessoa diz, ela, ela decide acordar. O sonho desperto é a pessoa que sabe que está sonhando. Então, dizer que essas coisas são iguais não são, não é. Então temos que tomar cuidado na hora de falar de sonhos, né? Temos que tomar muito cuidado. Pois muitas vezes, e aparentemente, na maioria dos sonhos, pode-se observar que eles de fato nos levam de volta à vida comum, em vez de libertar-nos dela. Maury, 1878, apresenta uma fórmula concisa, bom, eu não sei aqui francês, enquanto Jesse, em seu livro sobre psicologia, 1855, observa mais extensamente, o conteúdo de um sonho, invariavelmente mais ou menos determinado pela personalidade individual daquele que sonha por sua idade, sexo, classe, padrão de educação e estilo de vida habitual, e pelos fatos e experiências de toda a sua vida pregressa. Então, o sonho vai falar, né, vai trazer conteúdos da realidade do sujeito. Nós vamos ver isso na próxima videoaula. O sonho não vai falar, digamos, dos Emirados Árabes se a realidade da pessoa não é os Emirados Árabes, ou o Nordeste, ou o Amazonas. Se a realidade dele é Rio de Janeiro, é a capital do Rio de Janeiro, ele vai produzir sonhos em cima desse conteúdo. Ah, mas André, mas e quando a pessoa tem sonhos de lugares que ela não esteve, ou de situações em que ela não viveu? Isso aí é uma outra questão que a gente vai entrar na próxima aula e falar, que é sobre é, o sonho atemporal. O sonho, você tem ali um conhecimento e um saber infinito que pertence a você. Você tem ali um saber infinito nos sonhos. Então, é preciso tomarmos cuidado que o sonho, além de ser atemporal, ele também tem um conhecimento, um saber infinito
e que o sonhador tem à sua disposição e está vivendo esse saber e esse conhecimento. A pessoa pode sonhar com questões do passado, não somente dela, mas de seus ancestrais, a partir dos seus avós, ou da história de vida dos seus pais, quando eram criança, cada um antes de se conhecer. Pode acontecer isso, pode, porque os inconscientes estão sempre conectados, né? Estão sempre conectados. Atitude menos comprometedora sobre essa questão é adotada por mais o filósofo citado em Wittgenstein. A experiência confirma a nossa visão de que sonhamos com maior frequência com as coisas em que centralizam nossas mais vivas paixões. E isso mostra que nossas paixões devem ter influência na formação de nossos sonhos. Quando fala aqui em paixões, está falando de desejos, tá, gente? Não é somente as questões ligadas aos prazeres sexuais, não. Quando fala em paixões em psicanálise, quando fala em estímulo, quando fala em excitação, é aquilo que estamos invocando, aquilo que estamos desejando. Mas a questão do sonho, que ele é um texto, e se é um texto, é uma invocação. Se o sonho é um texto, é uma invocação porque envolve desejo. E aonde há um desejo, há invocação. E aonde há um texto, né, tem ali uma linguagem específica, tem ali um discurso, está havendo uma invocação. Então, nos sonhos, invocamos, né, coisas que pela mente cognitiva racional você não vai entender, mas num estado de sono profundo, vamos entender sim o que está acontecendo. Olha que coisa gostosa que ele fala aqui, né, dos sonhos. O homem ambicioso sonha com lauréis que conquistou ou imagina ter conquistado, ou com aqueles que ainda tem de conquistar. Já o apaixonado se ocupa em seus sonhos com objeto de, de suas doces esperanças. Todos os desejos e aversões sensuais adormecidos no coração podem, se algo os puser em movimento, fazer com que o sonho brote das representações que estão associadas com eles, ou fazer com que essas representações intervenham no sonho já presente. Então, é, como eu acabei de falar, né? Sonho é um desejo. Você está desejando, você está invocando. Então, muito natural que o sujeito venha através dos sonhos para. O que é legal na psicanálise, gente, é que ela nos convida a ter consciência do que falamos, do que pensamos, do que desejamos. Ela nos convida. E às vezes o sonho está nos questionando se realmente queremos aquilo que estamos desejando. O sonho dialoga com o sonhador. Então, a partir de hoje, a partir dessa videoaula, eu convido você, aluno, a ouvir o seu sonho, o que ele tem a dizer para você. Muitas vezes estou dizendo alguma coisa muito interessante que é importante para você. E quando aprendemos a ouvir e ler os nossos sonhos, as coisas ficam bem mais claras para todos nós. A mesma concepção foi adotada na antiguidade quanto à dependência do conteúdo dos sonhos em relação à vida de vigília. Haderstock, em 1879, relata-nos como antes de iniciar sua expedição
contra a Grécia, Xerxes recebeu judiciosos conselhos de natureza desencorajadora, mas foi sempre impelido por seus sonhos a prosseguir, ao que Artabanos, o velho e sensato intérprete persa dos sonhos, observou-lhe pertinentemente que, via de regra, os quadros oníricos contêm aquilo que o homem está em vigília já pensa. O, ainda na página 47, né? As contradições entre esses dois pontos de vista sobre a relação entre a vida onírica, quando fala vida onírica, pessoal, está falando aqui que o sujeito está dormindo, tá? E a vida de vigília parece, de fato, insolúvel. É, portanto, relevante nesta altura relembrar o exame do assunto que acredita ser completamente impossível descrever as características dos sonhos, salvo por meio de uma série de três contrastes que parece acentuar-se em contradições. O primeiro desses contrastes, escreve ele, é proporcionado, por um lado, pela completude com que os sonhos são isolados e separados da vida real e atual. E por outro, por sua constante interpretação e por sua constante dependência mútua, o sonho é algo completamente isolado da realidade experimentada na vida de vigília. Algo como que se poderia dizer, como uma existência hermeticamente fechada e toda própria e separada da vida real, por um abismo intransponível. É verdade, os sonhos é um outro mundo, é um outro universo, é um outro mundo. Dizer que conhecemos ou sabemos alguma coisa dos sonhos é um erro muito grande. É um outro universo. Viajante do tempo, podemos dizer assim que os sonhos é uma forma de viajarmos no tempo? Acredito que sim. Acredito que sim. Tem como controlar os sonhos? Não. É um universo à parte. Não tem como controlar os sonhos. Muito pelo contrário. Vimos na aula passada que Freud descreve os vários nomes que os sonhos assim carregam. Oráculo, vidente, profecia, revelação. São marcas que ele carrega através dos séculos e que hoje está aí. Não há uma ciência que descreva o que são os sonhos, o que venha definir o que são os sonhos. Ele nos liberta da realidade, extingue nossas lembranças normal dela e nos situa em outro mundo e numa história de vida inteiramente diversa, que sem essência nada tem a ver com nossa história real. Hildebrandt prossegue demonstrando como os adormecemos todo o nosso ser, com suas formas de existência. Desaparece, por assim dizer, por uma, por um alçapão invisível. Então, talvez o sonhador empreenda uma viagem marítima até Santa Helena para oferecer a Napoleão, que ali se encontra prisioneiro, uma barganha primorosa de vinhos da Mosela, é recebido com extrema afabilidade pelo ex-imperador e chega quase a lamentar-se quando acorda e sua curiosa ilusão é destruída. Mas compararemos a situação do sonho, prossegue Hildebrandt, com a realidade. O sonhador nunca foi negociante de vinhos e nem jamais desejou sê-lo. Nunca fez uma viagem marítima e, se o fizesse, Santa Helena seria o último lugar do mundo que escolheria para visitar. Não nutre quaisquer sentimentos de empatia para com Napoleão, mas, ao contrário, um violento ódio patriótico. E, além disso, tudo nem sequer era nascido quando Napoleão
morreu na ilha. E de modo que ter quaisquer relações pessoais com ele estaria além dos limites da possibilidade, assim, a experiência onírica parece algo estranho inserido em duas partes da vida perfeitamente contínuas e compatíveis entre si. É, contudo, continua Heriberto, o que parece ser contrário disso, igualmente verdadeiro e correto. Apesar de tudo, o mais íntimo dos relacionamentos caminha de mãos dadas, creio eu, com o isolamento e separação. Podemos mesmo chegar a dizer que quer que os sonhos ofereçam, seu material é retirado da realidade e da vida intelectual que gira em torno dessa realidade. Quaisquer que sejam os estranhos resultados que atinjam, eles nunca podem, de fato, libertar-se do mundo real. E tanto suas estruturas mais sublimes como também as mais ridículas devem sempre tomar de empréstimo seu material básico, seja do, do que ocorreu perante nossos olhos no mundo dos sentidos, seja o que encontrou lugar em algum ponto do curso de nossos pensamentos de vigília. Em outras palavras, do que já experimentamos externa ou internamente. Freud levanta um questionamento aqui interessante, né? O sujeito sonha que é um vendedor de vinho, que é um admirador de Napoleão. Detalhe, quando ele nasceu, Napoleão já não existia mais. O que que é isso, gente? O que que esse sonho está falando para esse homem? O sonho é uma viagem no tempo? Ele nunca viu Napoleão face a face. Muito pelo contrário, ele tinha um sentimento contrário a Napoleão. E jamais aspirava em seus desejos, talvez, de viajar, passar por essa ilha. Mas no sonho ele vai até Santa Helena e ele vai presentear Napoleão, a quem ele tem grande estima. No mundo aparentemente real, ele não tem sentimento nenhum por Napoleão. Ele tem ojeriza. Mas nos sonhos, será que os sonhos mentem? Será que os sonhos estavam revelando algum desejo profundo dele? Como a gente viu na página anterior, os sonhos são desejos. E essa é a temática central que o Freud sustenta sobre os sonhos. Sonhos são desejos. São desejos. Então, fica essa dica aqui para vocês. Será que os sonhos mentem acerca dos nossos sentimentos? Acerca das nossas emoções? Algo a se pensar. Algo a se questionar. Então, pessoal, fica essa dica para vocês. Será que nós somos viajantes do tempo? O sonho é atemporal. O sonho é uma onisciência, uma onipresença. Você está aqui, né? E pode estar num passado distante, como esse rapaz, né? Ele foi em um lugar em que ele ainda não era vivo, não era nascido. Como é que é isso? Então temos aqui duas coisas gritantes acerca dos sonhos: ir em um lugar ainda que não éramos nascidos e ir em um lugar futuro, aonde pessoas ainda não nasceu. Que coisa, né? Você sonha com um período em que você não era nascido. E depois você sonha com outro período em que pessoas ainda não nasceu. Uma árvore não foi plantada naquele lugar. E nem tampouco as pessoas com quem você conversa nesse sonho.
nasceu. Muito pelo contrário, elas ainda não existem. Mas nos sonhos, ela existe. Então, o que será o sonho? Uma viagem no tempo? Um presságio? Um oráculo? Uma revelação? Uma profecia? Algo da ordem da evidência? O que é um sonho? E quem somos nós de verdade nos sonhos? O que os sonhos falam acerca de nós? Fica essa dica aí, tá bom? Obrigado e até a próxima videoaula.